Meus irmãos, casa de Deus, culto dos santos, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Reverência, cumprimentos, a não ser que o dirigente conduza daquela porta para lá. Entrar no templo é estar em oração. Os irmãos não têm noção quando a gente assiste o culto de fora. Eu assisti domingo, porque resolvi não ir a nenhuma igreja em Aracaju para assistir o culto aqui. Tudo isso está na internet e está no mundo. Vamos fazer uma campanha entre nós? Passando dessa porta para cá, oração, leitura da Bíblia, reverência. Eu fiquei muito impressionado quando visitei a Coreia e fui ao então maior templo conhecido, acho que hoje já tem maior, para 25 mil pessoas. É tipo um Maracanãzinho assim redondo. E os coreanos chegam para o culto, e eu fui num culto das 10 da noite, porque a nossa caravana ia toda num horário só. Eles chegam, se assentam e oram. E é um jeito um pouco diferente que nós não temos que imitar. Mas o jeito deles é, sentam e ficam o tempo todo assim. Eu não entendo por que o movimento, mas o nome de Deus é fortemente respeitado. Eu fui a um centro de venda popular e queria comprar uma máquina fotográfica. E cheguei num balcãozinho, eram muitas lojinhas, e o cidadão estava lendo a Bíblia, hora normal, de dia. Ele estava lendo a Bíblia. Eu fiquei parado no balcão pelo menos uns 3 minutos, e nessas horas os minutos não passam, né? Não passam. Ele nem levantou a cabeça. Eu desisti, porque a caravana estava andando e eu sozinho, falando coreano, imagino como seria. Eu fui embora. O homem estava lendo a Bíblia, na loja, na hora do expediente, e ele era o único funcionário, devia ser dele a loja. Eu queria ter um pouco desse rigor, sem exagero, claro. Pode surgir uma necessidade do irmão falar uma coisinha com o seu irmão, não é exagero, não quero exagero, mas nós temos que trabalhar um pouco isso. De resto disso, a alegria de rever a igreja. Como é bom estar aqui e não do lado de lá da câmera. Também quanto a gente precisa comprar outras máquinas. Eu vi muitas cabeças pelas costas de muitos irmãos que eu já sabia como era o rosto, e já conheço os irmãos, porque aquela câmera só mostra da altura da irmã Geni, mais ou menos para cá, a cabeça da gente, e o pregador, o dirigente, mas a pessoa que melhor é captada é de fato do dirigente, ou daqui ou de lá. Foi uma alegria e uma saudade dos irmãos naquele domingo passado, vendo o culto, direção do Alexander, né? De noite eu não assisti, porque de noite eu fui ao estádio assistir o trabalho evangelístico lá no estádio, não sei o que lá, Batista, Lourival Batista, estádio Lourival Batista, onde inclusive deu-se um caso de morte, uma senhora de novo, uns falam 92, outros falam 90, eu não sei, na ata da convenção estava 90, ela passou mal lá no estádio, não aceitou ser socorrida, não aceitou, assinou, não aceitou e faleceu. Ela era da Igreja Batista de Sião, Salvador, seu pastor estava lá, pastor Walter Batista, e então, e teve uma outra que também caiu lá da arquibancada e se feriu um pouquinho, mas nada grave. Então à noite eu não vi o nosso culto, mas de manhã eu assisti o nosso culto e foi prazeroso para mim. Meus irmãos, algumas palavras já no curso das atividades da nossa igreja, o relatório dos trabalhos convencionais nós forneceremos aos irmãos depois. Ontem tivemos o nosso culto de oração Manhã com Deus. O grupo foi pequeno, de 7 a 10 da manhã.
mas oramos por aqueles pedidos que os irmãos fizeram no dia 31. Trabalhamos 35 pedidos. Desses 35, 9 colocaram seu telefone. Então, a partir de amanhã, eu vou ligar para essas casas e essas pessoas, falando que nós oramos por elas agora nesse dia. Nosso próximo Manhã com Deus será em março, primeiro sábado de março, sempre de 7 da manhã até as 10 da manhã. Estou feliz por ver a irmã Lavínia. Eu a vi chegando, cadê? Onde ela? Ah, está ali. É a primeira vez depois da enfermidade, irmão? Não. Terceira vez, mas constatamos prazerosamente a presença da irmã aqui. Irmãos, domingo que vem é o domingo do carnaval. Todo ano, neste domingo anterior, a gente decide o que quer fazer, a igreja decide. Então daqui a pouco eu vou perguntar aos irmãos o que os irmãos querem fazer. Usualmente, naturalmente, temos feito escola e culto, horário normal, e temos tido um culto às 18 horas. Todavia, os irmãos, daqui a pouco eu vou perguntar aos irmãos o que fazer. Outra coisa que precisamos orar e pedir a Deus a direção é sobre o domingo 17 de março. Domingo 17 de março, a Light informou que vai cortar energia elétrica de 9 horas até as 5 da tarde. Então, nesse horário, não temos energia elétrica. Eu queria fazer um teste com o som, queria que desligasse por um instantinho para eu falar naturalmente, para que os irmãos ouvissem. Desliga tudo. Os irmãos estão me ouvindo? Já imaginou dirigir um culto o tempo todo, falando assim? Ou colocar o seminarista para pregar, que ele tem pulmão mais forte. Eu tenho 40 anos na frente dele. Agora os irmãos estão me ouvindo no mesmo tom que eu falo. Eu já tenho recebido várias sugestões. Primeira, escola e mini cultos com os grupos nas suas salas. Fazemos a ordem de culto, preparamos uma pequena mensagem e o culto desenvolve nas salas. Faz a escola, depois canta o mesmo hino, ora do mesmo jeito, o professor ou alguém prega o que eu iria pregar. Isso no domingo 17. E a terceira alternativa, faz o culto normal e o pregador dá uns gritos aqui. Terceira alternativa que me deram, a escola vai para as 18 horas, escola 18 horas e culto. Quarta alternativa, alguém arranja um gerador. Por gentileza, falem comigo qual é a melhor alternativa. Culto roda normalmente e o pregador e o dirigente gritam aqui. Só até mais forte, né? Segundo, a escola funciona, os grupos se reúnem, cada classe, e eu forneço a ordem de culto com uma pequena mensagem para ser trabalhada em grupos pequenos, né? Ou a escola e o culto vão tudo para de tarde, 17, 18 horas, escola, seguindo-se o culto. Qual a melhor opção? A dos pequenos grupos? Eu estou vendo muita gente balançando a cabeça. Os irmãos que... Não volta para cá, fica lá na classe mesmo. Os grupos continuam nas classes. Tá bom assim? Os que concordam, levante a mão. Tem muita gente indecisa. Os irmãos que acham que devemos ter o culto, mesmo os dirigentes falando muito mais alto? Ninguém. A escola vai para de tarde, 18 horas, e depois o culto. Tem que contar. Outra alternativa é que não vai ter elevador. Irmão Cláudio, irmão Paulo e irmão Davi. Vamos contar aqui. Vamos começar de trás para frente. Muitas mãos levantaram, vamos respeitar isso. Os irmãos que acham que a escola dominical... Irmão Davi, conta lá na ponta. Os irmãos que acham que a escola dominical deve ir para 18 horas, seguindo-se o culto, não tem nada de manhã, levante a mão, para serem contados. Escola, 18 horas. Não tem ar, nem tem elevador. Nem ventilador, não tem nada.
Domingo 17. Deixa eu anotar aqui. Democracia, né? O batista gosta de votar. 24. 29, 13, 73, 31, 4, 104. Os irmãos que acham que a escola, devemos ter a escola e pequenos cultos nos grupos onde a própria escola está, uma mensagem só, uma ordem de culto só, um hino só, levante a mão agora. No horário normal. Dois, 3, 9, 2, 5, 14. 104 votos de que a escola começa às 18 horas, seguindo-se o culto. 18 até 19 classes, depois o culto. E nós vamos mandar fazer essa semana uma enorme faixa para colocar aqui que dia 17 não haverá atividade no templo pela manhã. Então os irmãos decidiram que vai ser 18 horas, escola 18 horas, seguindo o culto dia 17 de março, tá? Muito bem. Agora, com relação a domingo que vem, chamado domingo de carnaval, o padrão da igreja tem sido escola e culto, de manhã horário normal, e de noite 18 horas culto. Isso está bom? Os que concordam, levante a mão. E pouca gente. Vamos entender, irmãos, para que a igreja concorde. Ou é normal, então, escola de manhã, culto de tarde, uniões e culto. Ou o que nós temos feito, escola e culto de manhã, e de noite um culto às 18 horas. Tá? Proposta A, proposta B. Os irmãos que, acho que muita gente também não está votando porque vai viajar, né? Pode ser isso. Mas os irmãos que acham que devemos ter escola e culto normais, e culto às 18 horas, terminando 19h30, levante a mão, por favor. Obrigado. Os irmãos que acham que deve funcionar normal, de manhã normal e de noite normal. Ninguém votou. Então, eu presumo que os irmãos estão decidindo que é escola e culto normais. E de noite, 18 horas, de 18 a 19h30, mais ou menos culto, podendo voltar mais cedo para casa. Então assim está resolvido. Obrigado. Meus irmãos, eu quero dar uma palavra forte sobre o nosso aniversário. Nosso aniversário de 91 anos acontece numa segunda-feira, dia 11. Então a comissão de programas trouxe, a igreja aprovou, e nós teremos trabalho no sábado, dia 9, de noite. No domingo, de manhã e de noite, o mesmo pregador. E na segunda-feira, talvez tenhamos um outro pregador. A irmã Márcia está sinalizando que o irmão Osíris já respondeu. Então está tudo certo já. Pregador de sábado e domingo, manhã e noite, pastor Newton Antônio de Souza. E na segunda-feira, 11, pregador Osíris Marques Júnior, ou filho, não sei. Júnior. Vai ser o nosso pregador, não está fechado. Então vamos lembrar que no domingo 9, nós teremos aquele grande almoço, teremos a ceia, será um dia muito gostoso, saboroso mesmo, o domingo 10, 9, 10 e 11. 9 é sábado de noite, 11 manhã e noite, é padrão da igreja, e 11 noite, tá certo? Sem dificuldades. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um oferecimento de almoço hoje para até 50 pessoas. Os jovens que estão se movimentando para Singapura vão angariar fundos, recursos, né, para ajudar na viagem. Passa talvez de R$8.000 essa viagem. Então tem 3 jovens já mais ou menos apalavrados, talvez uma quarta pessoa também. Então quem chegar, os 50 primeiros que chegarem, tem almoço. Eles fizeram uma quantidade pequena. Agora, eu gostaria que os irmãos dissessem para eles lá que a propaganda está bem feita.
Porque se os irmãos concordarem que a propaganda está bem feita, eu tenho 10% de desconto no meu almoço. Não sei por que o irmão está rindo. Porque 10% é uma coisa muito interessante. Ninguém dá comissão de 10%. Dá, irmão Eduardo? Comissão de 10% estão reconhecendo o meu trabalho aqui. Então os irmãos digam, a propaganda foi bem feita. E o pastor vai ganhar 10% de desconto. O pessoal está ouvindo isso lá, hein? Espero que eles anotem lá no caderninho. Mas nosso tudo é alegria e ao mesmo tempo temos uma nota de, pelo menos de estado de expectativa, que é o caso do irmão Elídio Faria. Nessa hora, o irmão Cliveraldo está com a filha dele, Patrícia, lá no hospital. Eu acho que o nome é Raul Gazola. Gazola eu sei que é, o primeiro que eu não sei se é Raul. Raul Gazola, lá em Acari. Seu quadro é bastante comprometedor, com muitas implicações. Os irmãos, não sei quantos têm noção da luta que está sendo cuidar do irmão Elídio. Meus irmãos, até além das medidas judiciais que foram implementadas para conseguir interná-lo, força de lei, até o secretário de saúde foi procurado. E tem falado por telefone com a família, e a família tem falado com ele, para poder movimentar esse irmão. O irmão Elídio tem ficado em lugares onde nenhuma atenção médica foi dada dentro de um hospital. Nenhuma, nem soro. Está sofrendo uma barbaridade, irmão Elídio Faria. Nesse momento, onde está, segundo a palavra do irmão Cliveraldo, está bem atendido, mas, por exemplo, a Patrícia precisou subir para ajudar a dar banho nele. Então significa que a enfermagem não é essa maravilha toda. Oremos por ele, pela esposa, a irmã Clarice, não é da nossa igreja, mas é uma pessoa que a gente preza, não tem boa saúde. Os irmãos estejam em oração, para que Deus possa abençoar essa família, vivendo um momento dificílimo. Dificílimo. Essa é a nossa palavra. As palavras sobre convenção, eu já disse, a gente vai dar depois, trabalhos foram bons. O presidente eleito é o pastor Luiz Roberto Silvado, igreja do Bacaxiri, Curitiba. É um bom obreiro, muito capaz, muito competente. E o nosso relatório vai lá para o domingo 17, porque domingo que vem os irmãos não estarão aqui, a maioria, para ouvir esse relatório. E o encarregado dessa vez será o irmão Jonathan, que é o debutante dessa história toda. Então ele vai trabalhar para trazer para os irmãos um relatório. Assistimos todas as reuniões, foram muito boas, cada manhã 2 mensagens, e uma visando a santidade, usando esses meios de comunicação que a gente tem. Foram manhãs especiais. Eu imaginei esse tema tão árido, parece que não tem fundamento, mas ele pegou o capítulo 11 de Hebreus e achou tudo ali. Interessante a capacidade do pastor Silvado para pregar. E acho que tem vídeos, acho que tem CDs, a gente depois pode compartilhar. Mas queremos apresentar uma pessoa que está pretendendo tornar-se membro de nossa igreja, temos alegria com isso, a irmã Josilene de Lima Lucena Santos. Pode ficar de pé um instantinho? Está aqui? Não? Não está. Josilene de Lima Lucena Santos. Então vamos deixar para outro momento. Vamos saudar os visitantes e depois dar início ao culto, e aí nós vamos agilizar aqui as coisas a acontecer. Nessa coluna de bancos, alguém nos visita pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Aqui não temos visitante de primeira vez, mas temos alguns amigos da nossa igreja, irmãos em Cristo. Aqui na coluna central, alguém nos visita pela primeira vez? Também não, ninguém. Lá na esquerda, alguém nos visita pela primeira vez? Também não. Que triste para nós, né? Eu ia fazer uma graça aqui, mas eu segurei, né? Deixar para outra hora. Depois eu falo por que eu ia falar isso agora. Mas graças a Deus que temos um bom número de amigos que já têm estado outras vezes. E nós os abraçamos com alegria e prazer por estarem aqui. Se estamos conectados, então agora vai a nossa saudação para os irmãos
que estão nos ouvindo de suas casas, como eu estava domingo passado. Esse contato, se eu já gostava de fazê-lo, gosto ainda mais, porque eu senti alegria quando o pastor Fernando fez quase isso que eu estou fazendo agora. Eu me senti com os irmãos lá longe, sabendo que eu estava sendo saudado e abraçado pelos irmãos aqui, pela transmissão do nosso culto pela internet. Recebi muitos abraços de pastores que parabenizaram a igreja pela iniciativa. E eu sempre digo para os nossos internautas, telespectadores, internautas, que nosso equipamento ainda é modesto. Ele praticamente só está mostrando aqui essa frente aqui. Mas brevemente nós vamos colocar outras máquinas para mostrar aos irmãos. Alguns irmãos fizeram graça comigo que acharam que eu e Graça não fomos para a convenção, só o pastor Miguel e a irmã Márcia, porque nós não fomos nenhuma vez focalizados pelas câmeras. É que eles trabalharam com a câmera muito estática, eles não movimentaram, e de lá eles escolheram os mais bonitos para serem fotografados. E eu não me incluo nessa categoria, então não me acharam num plenário de quase 2.000 pessoas. Não me acharam lá, mas assim, os mais foram achados, não, porque os mais bonitos foram achados. E como eu estou no regime com o irmão Alexandre, não me acharam, né? Então, mas eu estava lá todos os dias, manhã, tarde e noite, eu estava lá na convenção. Tudo bem. Não descontem, por favor, da minha despesa. Com alegria no coração, com prazer, para servir ao Senhor, vamos iniciar o culto. Ana e Gabriel, um abraço fortão. Vamos ao texto de introdução a esse culto, vamos juntos? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, inclusive da grande consolação. Cantemos a um doce Espírito. Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder.
te adoramos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Juntos, irmãos, pratiquemos a leitura da palavra de Deus, conforme o texto de Gálatas 5, 22 a 25. Juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e, juntamente com suas paixões e desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Eu queria voltar ao texto, queria fazer uma divisão com o plenário nessa parte em que o fruto é dividido em faixas, em gomos. Lá, começo. Início do versículo, aí. Mas o fruto do Espírito, todos leremos até, todos, homens e mulheres, mas o fruto do Espírito é, aí começa com as mulheres, amor, homens, alegria, paz, paciência, e depois nós seguimos juntos, pode ser? Todos entenderam? Então vamos juntos. Mas o fruto do Espírito é alegria, paciência, bondade, amabilidade. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Vamos, amados irmãos, depois dessa palavra, ficar de pé para a oração. Eu vou pedir a irmã Vilma Mota nos dirigir na oração, aqui nessa coluna. Vamos nos dirigir a Deus pedindo que Ele nos receba nesse ato de culto. Logo depois estaremos iniciando a celebração da ceia. Oremos, irmã Vilma. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor Deus, nessa manhã maravilhosa, em Tua santa casa, para prestar mais uma vez o culto a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por todos que estão aqui presentes e também aqueles que não puderam estar. Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor. Seja com o dirigente dessa manhã, Senhor, e seja com a ceia que será realizada. Guarda-nos, pois, de tudo, perdoa os nossos pecados e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram sentar-se, amados. Som.
Nós vamos nessa hora iniciar a celebração da ceia, que neste ano de 2013, experimentalmente, só faremos nos cultos matinais, não é? Ao fim do ano vamos avaliar se assim ficou melhor ou não. Sei que talvez de casa os nossos internautas não estejam vendo, ou não sei. Aqui sobre a mesa temos 6 bandejas que estão compostas por pequenos cálices de pão comum, e suco de uva, que a nossa igreja utiliza, sempre de boa qualidade, porque entendemos que esse é um momento memorial, é um momento de recordação, é um momento de celebração da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E foi recomendação sua que fizéssemos isso até que de novo estivéssemos com Ele, e então não haveria mais necessidade desta celebração, porque o Cordeiro estaria para sempre conosco. Este pastor e esta igreja têm admitido e orientado a celebração da ceia, convidando os membros de uma igreja da mesma fé e ordem a participarem dela com toda liberdade, devendo os nossos amigos não batizados ainda aguardar o seu momento de batismo para então poder participar. Esperamos em Deus que todos estejam em plena comunhão com Deus, com sua igreja, e possam então com dignidade participar destes elementos. Nós convidamos os diáconos e diaconisas que vão servir, aproximarem-se da mesa enquanto já começamos a música para essa hora. Suas bênçãos eu vou proclamar, levarei também minha cruz, devorando a trocar, lá da glória dos céus, ao poder de Deus, ao Calvário brilhante deixou, e essa cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei também minha cruz, declarando a
seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados, com roupas que como são, os pecadores unidos, que perante esta Deus onde estão. Algo mais tão leve, algo mais tão leve, sem esse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, daremos teu pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alguma pessoa deixou de ser atendida? Levante uma das mãos para ser atendida. Aqui na frente, na passagem, temos um irmão. Podem vir os diáconos, por favor. Quem estiver trabalhando a coluna da esquerda, queira, por favor, atender. Convidar o diácono irmão Alexandre para nos dirigir a Deus em oração, agradecidos pela dádiva de Cristo.
Oremos, amados. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor de infinita bondade, muito obrigado por essa manhã do teu dia maravilhosa, aqui na tua igreja, na primeira igreja batista, em Jacarepaguá. Obrigado, Senhor, por esse privilégio agora, que tu nos dá a nós, filhos teus, de sentarmos à mesa, Pai querido, para nos lembrarmos do sacrifício grandioso e maior, quando tu deu o teu único filho, para que morresse por nós na cruz do Calvário e levasse todas as nossas chagas, os nossos problemas, que nos desse uma vida com abundante, fizesse uma nova aliança conosco. E hoje tem nos abençoado grandiosamente através do teu Filho. Por isso, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Que isso possa visitar também, Pai, aqueles irmãos que estão adoentados, que gostariam de estar aqui nesse momento, gostariam de estar aqui participando também dessa ceia, que é um memorial a Ti, Pai querido. Ó Pai querido, continua nos concedendo esse privilégio. Abençoa a Tua igreja aqui nesse lugar, que ela possa crescer, multiplicar e dar frutos, Pai querido. E que Tu possa estar sempre abençoando a nossa liderança, o pastor dessa igreja, Pai querido, para que tenhamos, Pai querido, esse ato que é um memorial a Ti, somente a Ti que é devido. Que Tu possa perdoar as nossas falhas, aquilo que temos feito que não é do Teu agrado, Pai querido, que Tu nos coloque em condições perfeitas de recebermos esse pão, esse suco de uva, que é para lembrar este sacrifício tão grandioso. Muito obrigado, é no nome de Jesus Cristo que nós louvamos e agradecemos. Amém. Leio aqui a palavra de Deus, texto que não é usual minha leitura, mas hoje faço, do texto de Paulo aos Coríntios, em primeira carta, capítulo 11, verso 24, quando diz assim: e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor, comamos este pão. O texto segue no verso 25, dizendo assim: do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Igualmente, em memória do Senhor, tomemos deste cálice. Os diáconos e diaconisas vão recompor a mesa, enquanto vamos juntos repetir o texto da leitura bíblica da nossa quinta semana. Vamos juntos? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Passemos a palavra ao irmão Alexandre para o momento missionário. Bom dia, amada igreja. Vamos ficar de pé rapidamente. Tempo urge. Bom dia, abençoados aos irmãos. Vamos ao nosso tema, depois a nossa divisa. Vamos juntos? Testemunhe as nações pelo poder do Espírito. Nossa divisa lá em Atos 1:8. Vamos juntos? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Amém. Pode sentar, amados. Eu hoje gostaria de dar uma quarta parcial para os irmãos. Lembre-se que nós estamos fazendo o nosso alvo desde o primeiro domingo do mês de janeiro, né? Hoje viramos e a gente vai fechar esse alvo ainda no próximo domingo, né? O alvo está ainda em R$ 18.500, 105 irmãos. É pouco ainda, gente. Lembrando que o último alvo feito por essa igreja foi 25.650 com 159 irmãos. Quero crer que tem muito irmão ainda que está de férias. Eu tenho visto muitos irmãos ainda na igreja e que possam estar retornando e fazendo seus alvos ainda. Se você não fez o seu alvo ainda, dá um aceno aí que eu peço para entregar para você ainda. Se você não me devolveu, você pode colocar
Um jovem, por favor. Caio, me ajuda aqui, por favor. Tem algumas irmãos. Levanta a mão de novo, por favor, aí, irmão. Ali, ó, lá. E a gente por tradição, a nossa igreja sempre tem suplantado, ultrapassado os alvos que a gente tem feito. A gente fez um alvo de 25.650, que já foi maior do que o ano anterior, e fizemos mais de 26 mil reais. Então agora a gente vê a situação, nós temos 18.500 de alvo ainda. Não precisa me procurar para entregar o seu alvo, pode colocar dentro do gasofilácio lá junto com o seu dízimo, com a sua oferta, que o Davi, que é o nosso tesoureiro, ele depois me entrega isso. A gente já tem integralizado desse alvo mais ou menos aí R$ 1.850 do alvo de 18.500 que a gente fez até agora. A gente precisa trabalhar em prol disso. A gente já viu aqui o filme, eu passei de manhã, passei à noite de novo, né? O alvo, a nossa meta são 15 milhões para o dia especial, mais o PAN, para poder sustentar os nossos missionários mundo afora e pregar o evangelho. Vão ser mais 10 campos novos, vão ser mais 150 missionários. E eu falei aqui domingo à noite passado que seria muito fácil atingir esse alvo de 15 milhões, já que nós somos 5.500 igrejas batistas no Brasil, bastaria que cada uma ofertasse com menos de 3 mil reais, R$ 2.850, nós faríamos um alvo de 15 milhões. Só que, infelizmente, nem todas as organizações têm foco, infelizmente, na campanha missionária, né? E não ultrapassam, não ofertam, não fazem esse alvo. Tem um apelo grande, um clamor grande para isso. Já quero falar para os irmãos, está firmado dia 6 de abril a nossa feira missionária. Coloca lá na sua agenda, para falar assim, irmão, eu tive que sair, tive que passear. Você tem aí um calendário grande para fazer. Já marca dia 6, que é para convidar o seu parente, principalmente que não é crente, o seu vizinho, porque a gente tem acontecido aqui o seguinte, a gente tem recebido muita gente de fora e principalmente da vizinhança, e a igreja não tem comparecido na igreja, na obra missionária aqui, que tem sido uma feira sensacional, a nossa feira. Então, amados, tenham amor a isso, separem essa data, né? Os professores da escola bíblica vão estar trabalhando as suas barracas para a gente poder fazer uma feira à altura do nosso Deus. A gente não pode deixar, a gente vê aí quando o povo da rua se reúne, né? Quem teve a oportunidade quem teve a oportunidade de passar, não, que não conseguiu passar, como é que estava aí a pau-ferro ontem? Uma festa do mundo que não agrega nada e que não tem valor nenhum. E os crentes precisam dar resposta aqui nesse lugar. Amém, amados? Então estejam orando pelos nossos missionários, estejam orando pelo nosso alvo, que a gente precisa chegar lá, a gente vai ter muita informação aí até o final da nossa campanha. Amém? Obrigado, pastor. Meus irmãos, depois dessa palavra, nós temos um ato administrativo para realizar antes de entrar num momento de dízimos, que seria a continuação da Assembleia para ouvir o parecer da comissão que leu e preparou, arrumou o nosso regimento interno. Mas temos umas medidas legais a tomar. A primeira delas é consultar o quórum de irmãos presentes, sem o que
domingo 20, encerrada hoje, conforme a igreja mesmo aprovou. Nós então estamos encerrando esse capítulo. Muito obrigado aos irmãos pela compreensão e evolução que os irmãos tiveram do que ler agora todas essas 60, 70 páginas, sei lá, seria muito trabalhoso para a nossa cabeça, né? Está aprovado, muito obrigado. Vamos agora, irmãos, à entrega dos nossos dízimos e ofertas, conforme o programa de culto, debaixo deste versículo de Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então vamos a dízimos e ofertas. Eu não prego no aniversário da igreja, mas queria falar no domingo antes à nossa igreja. Ano passado a gente fez uma campanha dos 400, né? Aquela ideia de ter muita gente. Eu queria trabalhar essa questão da visão. Algumas coisas que Deus tem me incomodado muito ao coração, e eu queria ter um pouco de coragem para desafiar os irmãos naquele dia. Eu já estou orando por essa palavra. Então, no primeiro domingo de março, manhã, divulguem isso. Não tem nenhum comunicado estranho, não. Da outra vez disseram tanta coisa. O pastor vai comunicar isso, vai comunicar aquilo. Não tem nada a ver. Eu quero o máximo de irmãos presentes. Eu queria compartilhar uma visão, se pode chamar assim, um sonho, uma proposta. Vamos aos aniversariantes dessa semana, que são os seguintes: 3, hoje, Carlos Bruno Rodrigues Reis. 5, Carla Ramalho de Oliveira e Heloísa Feitosa da Silva Leitão. Dia 6, Ângela Maria Guimarães da Silva. Dia 6, Cleice Daniele Costa Silva. Dia 9, Luciane Franco Ruguenin. Dia 9 ainda, Regina Cordeiro da Silva. Aniversariante de casamento nessa data de 7, Maria da Conceição e Alexandre Teixeira. E 9, Márcia e pastor Miguel Cobanichim. Nós vamos nos dirigir a Deus em oração, agradecidos por essas vidas aniversariantes e depois casamento também. Eu vou pedir que a irmã Lavínia nos dirija na oração. Agora, um instantinho, o microfone vai chegar à irmã, agradecendo dízimos, ofertas e os aniversariantes desta ocasião tão alegre para eles e para nós. Vamos orar com a irmã Lavínia.
Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Ó Deus de amor, nós te pedimos, Senhor, que Tu sejas com cada pessoa aqui que está aniversariando hoje, Senhor. Que eles sejam, Senhor, abençoados por Ti, cada dia, Senhor, guiados, dirigidos por Ti, Senhor. Tu estejas, ó Senhor, providenciando, ó Pai, o sustento para cada um deles, ó Pai. Aqueles que têm alguma obra, algum ministério, Senhor, para realizar aqui, Senhor. E Tu estejas, ó Pai, dirigindo cada um deles, guiando cada ministério, Pai. Abençoando, protegendo, fazendo prosperar em Ti, Senhor. Agora, Senhor, te rogamos pelas pessoas, ó Pai, que compareceram ao Teu ofertório, Senhor, e estão contribuindo para que a Tua obra, ó Pai, cresça cada dia mais, Senhor. Ó Senhor, abençoa-nos, dá-nos a direção em tudo que vamos fazer aqui, ao anjo que está na Tua igreja, ó Pai, que ele seja cada dia guiado, protegido por Ti. Abençoa cada um de nós, Senhor, que nós possamos ser usados, dirigidos por Ti, para fazer cada dia mais em prol do Teu reino, Senhor. Obrigada por essa manhã maravilhosa, obrigada por cada um que está presente aqui. Em nome de Jesus, Te agradecemos todas essas bênçãos. Amém. Vamos à nossa frase antes de cantar a estrofe? Parabéns, Deus abençoe suas vidas. Parabéns, Deus abençoe seu casamento. Quantos anos, Alexandre? 23. O senhor perguntou ao irmão Conceição antes? Não, né? O irmão já sabia. Pastor Miguel? 27. Ah, tá bom. Obrigado, irmãos. Vamos cantar a estrofe final. Deus abençoe. Tomemos, irmãos, a palavra de Deus no texto de João capítulo 14. E eu não vou avançar muito no horário dos irmãos, mas desejo trazer essa palavra que planejei até antes de viajar. E queria, enquanto os irmãos localizam na palavra de Deus e como foi ensinado lá na convenção, eu vou parar de brigar, entre aspas, brigar, com quem não abre a Bíblia e abre o celular, né? Ensinaram lá que agora não briguem mais com o jovem porque ele não está com a Bíblia aberta. Ele está com o celular, com iPad e um monte de coisa aí, né? Então, vamos agora. Daqui a pouco eu mando levantar o celular, hein? E manda um diácono ver se está na Bíblia mesmo, né? Levanta o celular, vai lá, diácono, vê se está na Bíblia mesmo ou está em outra coisa, né? Porque hoje a turma, né? Daqui a pouco eu também vou aposentar meu livrinho para colocar aqui o meu iPad, aí eu vou crescer também. Ainda antes de ler a Bíblia, eu queria cumprimentar os músicos. A música que nós ouvimos durante a celebração da ceia não foi uma composição, mas uma arrumação, né? Que o Luiz Daniel fez, até de noitinha estava ligando para casa aí da turma para pegar tudo arrumadinho como foi hoje. Foi muito bom, né? Esse papel grandão assim é porque está lá tudo xerocopiado para essa hora. Parabéns. É bom quando se faz a obra do Senhor com prazer e com gosto, né? Sem improvisos, tudo pensado, sonhado. Isso é muito positivo. Por isso que eu não queria deixar de dar a minha palavra. Pensei tanto que queria, se não, pelo menos ler o que eu escrevi aqui para os irmãos. João 14, 12 a 31 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, deixa eu ver se eu estou certo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque estou indo para o Pai. Eu não vou tratar desse verso, não vou tratar dele, não dá tempo. Nem abordei aqui. Mas notem, irmãos, que Jesus está se despedindo, dizendo que ele vai sair e que vai entrar outro, que é igual a ele, vou falar nisso daqui a pouco. E ele está dizendo que podemos fazer obras maiores. É ele que está dizendo.
Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas os tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Vamos falar junto, 27? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouviste o que eu vos disse: irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Amém. Quando eu estudei no seminário, não aprendi ainda, devíamos levantar sempre uma proposição na mensagem que deveria ser chamada de tese, ou uma ideia, uma proposição, uma palavra, um conceito, que ao final da exposição deveria ficar provada. Não escrevi isso, mas se eu pudesse levantar hoje uma ideia que gostaria que ficasse provada, é que nós temos conosco a mesma presença de Jesus. Os discípulos se desconsolaram porque entenderam que Jesus ia embora. Daqui a pouco eu digo umas coisas sobre isso, mas inicialmente, e Jesus disse que mandaria outro igual, daqui a pouco falo nisso também, e que eles tivessem sossego. E eu quero levantar que nós temos conosco hoje, tanto quanto eles tiveram, o mesmo que eles tiveram. Mas Jesus só ficou com eles fisicamente quantos anos? 3. Eu já estou com ele há 50 e paulada, 50 e bolinha. Porque eu entendi o Senhor Jesus quando eu tinha 12 anos, estou com 66. Quanto dá isso? 50 e pedrada. Eles só tiveram 3. Eles se perturbaram por uma presença de 3 anos que iria... Eles achavam que acabava. Mas nós levamos léguas, quilômetros de vantagem, porque Ele está conosco. Não 3 anos. Todos os anos que vão permanecer fiel a Ele. Isso deveria nos consolar.
Isso deveria nos consolar. Agora, a tese compreende a ideia de que o Jesus que corrigia, ensinava, repreendia, orientava, tinha autoridade, continua. E isso, por não ter a presença física de Jesus como eles tinham, por vezes a gente se descuida. Eu queria que vocês hoje, os irmãos saíssem hoje daqui com a mais absoluta tranquilidade de que temos Jesus ao nosso lado mesmo, porque o que veio é igual a Ele, com a diferença de que é abstrato, é incorpóreo, só isso. Porque o Espírito Santo não é uma energia solta, não é um poder que baixa e vai embora. É um Jesus Deus, presente, para qualquer lugar que você for, como foi com eles. Ainda que lá, Jesus tenha assim imposto presenças e ausências, ou não? Ele estava dentro, ele se assumiu dentro de um corpo, e não podia desafiar essa lei, ele quis isso. Então, quando ele estava na Judeia, não estava em Samaria. Quando ele estava em Jerusalém, não estava em Nazaré. Quando ele estava na montanha, não estava no barco. Mas agora não. Se você estiver em Jerusalém, que eu espero um dia visitar, e os irmãos aqui, ele estará comigo lá, com os irmãos aqui. Nós estamos a quilômetros de vantagem. Nosso tempo é melhor, mas nossa responsabilidade é maior. Meus irmãos, o mundo, neste tempo que vivemos, atravessa uma severa crise de energia. Essa explosão demográfica, que é a distribuição das pessoas, o nascimento de muitas pessoas, e quase sempre mal distribuída, a explosão mal distribuída, tem esgotado os recursos naturais, principalmente os recursos chamados fósseis, entre os quais mais destacado o petróleo. Estamos com um aumento de gasolina aí, né? Ainda não abasteci, mas estamos com um aumento de gasolina. Chama-se a isso crescimento não sustentável, esse crescimento que é feito de maneira desordenada. A busca pelo petróleo é um desafio que já se aprofunda para além das camadas conhecidas, e estamos indo hoje cada vez mais fundo para buscar, principalmente quando tratamos da extração no mar. A indústria automobilística tem desafiado seus engenheiros a encontrar alternativas para que nossos automóveis se movam cada vez menos com o petróleo e seus derivados, encontrando fontes alternativas. Não bastasse isso, que já é grave, ainda temos as consequências decorrentes com a poluição cada vez mais acentuada nas estradas por onde andamos. Será que podemos tirar um paralelo e dizer que os filhos de Deus também podem vir a padecer de uma espécie de escassez de energia? Quando dependemos dos conhecimentos humanos para lidar com as coisas de Deus e da força advinda de nossas potencialidades, tão somente humanas e pessoais, não é difícil imaginar que alcancemos essa escassez. Tradução: quando nos conduzimos segundo nossos próprios ditames, de acordo com a nossa própria vontade e nosso querer, possivelmente um dia a gente não tem mais o que fazer, não sabe como resolver, e se sinta descaído e amolecido e enfraquecido. Qualquer um de nós que se lance na realização da obra de Deus e o faz confiado em si mesmo e nos seus atributos, corre o grande risco de perder-se na realização da causa. Os que servimos ao Senhor, quer numa liderança, quer sendo liderados, precisamos compreender que Deus está presente com uma provisão infalível e inesgotável de poder para os seus. Quando os apóstolos escutaram o Senhor Jesus falando de sua morte, foram tomados de grande pânico, um enorme pânico. Talvez tenham pensado que aquela obra terminaria ali, porém Jesus lhes revelou um ministério muito mais glorioso. Prometeu-lhes uma contínua provisão de energia, advinda do poder do Espírito Santo. Vejamos então as promessas que Jesus faz a respeito do Espírito Santo. Primeira, o Espírito Santo será uma presença pessoal. Lembra do que eu falei introdutoriamente, à guisa da ideia de que tivéssemos um ponto,
Jesus era uma presença pessoal, visível. O Espírito Santo é uma presença pessoal, invisível, mas presença pessoal. Não é uma energia fluida, que a gente tem que invocar, que está aí no cosmos, que está aí não sei onde. Então vamos aqui cantar, 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 que ele vai baixar aqui. Não é assim. É uma presença pessoal. Isso é igual a ele e ao outro. A presença pessoal de Jesus significava muito para os discípulos. E isso depreendemos quando olhamos cada vez que Jesus não estava entre eles, quando não estava presente. Podemos lembrar aquela ocasião no barco, quando levantou-se uma grande tormenta em meio ao mar, eles ficaram muito temerosos, porque Jesus não estava com eles. Quando se avistaram com Jesus que lhes socorre, ficaram cheios de coragem e forças revigoradas. Olha o paralelo. Sem Jesus, fraqueza. Com Jesus, fortaleza. Com o Espírito Santo, fortaleza. Façam sempre a ponte. É isso que quero essa noite, essa manhã. Ele não está aqui, visível, mas ele está aqui. Com Jesus, discípulos fortes e trabalhando. Sem Jesus, olha a tormenta, olha. Vem Jesus, calma. Com o Espírito Santo, que é Jesus conosco, calma. Quando no sopé do Monte da Transfiguração se debatiam com o problema daquele jovem, não conseguiram fazer a cura, foi a chegada de Jesus que modificou aquele panorama. Só que o Espírito Santo não vai chegar, ele já está. Jesus fez uma promessa de que eles teriam a presença contínua do Espírito Santo, capítulo 14, 16. O texto refere-se a outro, a palavra é outro lá. Alguém da mesma qualidade, mesma classe, isto é, o Espírito Santo seria uma presença para esses da mesma natureza de Jesus Cristo. O que temos conosco diariamente é igual a Jesus. Não é menor. Por isso que disse, nós estamos em vantagem. Não é de segunda categoria. O Deus conosco era igual ao Deus com eles. Então não há por que apavorar. Por consolador entendemos que estamos falando de alguém que permanece ao nosso lado para ajudar-nos. É deste modo que o Senhor promete que Ele estará ao nosso lado através de todos os dias da nossa vida para ajudar-nos. Penso que devemos enfatizar isso para todos os níveis de vida na igreja, a partir de lembrar que o Espírito Santo não é uma força ou uma energia informe, e sim uma pessoa que nos quer suprir de tudo o que precisamos para operacionalizar a obra de Deus. É alguém para a nossa convivência, tanto quanto Jesus foi para a convivência deles. Firmo esse ponto. O Espírito Santo é para conosco o mesmo que Jesus era para com eles, para a convivência. E se fôssemos alastrar aqui, a gente teria muito o que falar de quantas vezes na convivência Jesus mandou para lá e mandou para cá. Uma afirmação: não há como viver com o Espírito Santo e não possuir a energia que tanto precisamos. Segundo aspecto, o Espírito Santo será o mestre que nos ajudará. O ensino do Senhor significava muito para os discípulos, Senhor Jesus, muito para eles. A tudo eles recorriam a Ele. Na solidão dos montes da Galiléia e Judeia, Jesus ensinou muitas das verdades com respeito ao reino de Deus. Nunca houve um mestre maior que Jesus e seu ensino era reconhecido como de qualidade superior aos que eram praticados pelos melhores escribas do seu tempo. Nazaré nunca conheceu alguém melhor em ensino em seus processos do que Jesus. Ninguém teve melhor pedagogia que Jesus, isso que eu quero dizer. Agora, naquele momento de despedida, talvez os discípulos se perguntassem como seria com os futuros seguidores, uma vez que ouviam ali a despedida do grande mestre. Tipo assim, nós tivemos o mestre, nos ensinou tudo que a gente precisou aprender. Agora o senhor vai morrer. E nós temos que continuar falando. Como é que ficam esses que vão chegar agora? Quem que vai ensinar? A quem vamos recorrer?
tem, o senhor vai morrer, o senhor vai sair. Jesus lhes prometeu um mestre, que lhes ajudaria a aprender, que estaria sempre ao lado deles, e a qualidade do ensino não sofreria qualquer dano, não diminuiria. 16:13, parte A. Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos, porém, em não poucas ocasiões, eles não entenderam. A promessa é que o Espírito Santo continuaria no processo de ensino. Seria sua tarefa explicar melhor a respeito de todas as instruções que Jesus lhes havia passado e que lhes parecia ainda um tanto nubladas, e disso nos dá conta o fato de que ele era da mesma qualidade de Jesus. É como se dissesse assim: ele ficou 3 anos com vocês, não deu tempo de ensinar tudo, mas esse vai ficar e vai ensinar tudo que ele ensinou, explicar tudo, porque ele é outro igual, do mesmo jeito. Então, alguém vai dar sequência, né, à unidade de ensino, vai fazer um trabalho de fixação da aprendizagem. Meus irmãos, como igreja contemporânea, moderna ou pós-moderna, que reúne tanta sabedoria, tantos recursos tecnológicos, bem como tanto saber metodológico, precisamos permitir que ele seja sempre mestre, que Jesus disse que o outro seria para o seu povo. Aí eu tenho umas crises. Quando nos ensimesmamos, colocamos os nossos doutorados ou pós-doutorado nos dedos, nos diplomas, nos recursos, e descuidamos de ouvir a voz do Senhor em oração, em meditação, em estudo da sua palavra. À noite eu farei referência aos púlpitos vazios, quando vou falar de Noé, mas deixa isso para a noite. Se permitirmos que ele seja sempre o nosso mestre, nos envolveremos menos com os caprichos da teologia ou de doutrinas e viveremos mais e melhor os ensinos genuínos do Senhor Jesus, ensinos que honram o seu nome. Terceiro e penúltimo, o Espírito Santo será um líder com autoridade, do mesmo tamanho da autoridade de Jesus. Lembrem-se que eu estou tentando traçar um paralelo para que saiamos daqui renovados, que nós temos do nosso lado alguém tal qual eles tinham o Jesus que eles viam. E nós veremos o Espírito Santo com os olhos da fé. Jesus serviu de guia para os seus discípulos. Escolheu e elegeu 12. E 12 deles, e esteve com eles noite e dia por 3 anos. Por este tempo, Jesus foi o companheiro que indicou o que fazer e onde ir. Jesus foi o líder de suas vidas. Agora, o que veio ao coração dos discípulos é que eles estariam sem direção. Estou ouvindo um ruído, é lá de fora, né? O meu apelo pela reverência continua. Melhorou, era aqui dentro. Ele elegeu 12 e com eles esteve noite e dia por 3 anos. Por este tempo, esses 3 anos, Jesus foi o companheiro que indicou por onde ir. Foi o líder da vida deles. Agora, o que veio ao coração dos discípulos era: o senhor vai embora, não tem quem dirija mais. Mas o que temos é que Jesus prometeu-lhes um guia que poderia servir de perfeito padrão para o confronto de todas as decisões, principalmente as morais e espirituais, com as quais eles se envolveriam permanentemente. Jesus disse que o Espírito Santo seria esse guia. Ele prometeu que o Espírito Santo viveria no crente e o guiaria para a sua conduta, para que sua conduta se tornasse cada vez mais parecida com a do próprio Cristo. A pessoa que obedece os mandamentos de Jesus receberá as indicações necessárias da parte do Espírito. Ele pode guiar o cristão em todas as circunstâncias da vida. Ele pode ser um líder com poder e autoridade. Agora vem a questão, se permitirmos. Jesus também colocou os discípulos nessa história de permitir.
Lá em João capítulo 6, quando ele prega um sermão que não foi muito agradável ao coração deles, e Pedro sai com aquela de que, Senhor, duras são essas palavras. Em outras palavras, ele perguntou se ele permitiria. Isto é, quereis vos retirar? Se quiser ficar, vamos ficar. Mas se não quiser também, amigo, não posso fazer nada. Você só fica se quiser. Às vezes eu penso que nós precisamos deixar o crente decidir se ele quer ser crente. Tem pregador dando brinde para o crente ficar crente, fazendo show para o crente ficar gostando de ficar crente, oferecendo vantagens para que ele fique crente. Eu não fiz isso não. Pedro, o que eu tenho para falar é isso, amigo. Te agrada? Você quer ficar? Está a fim de assumir um compromisso? Ah, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna? Contigo até a morte. A pessoa que obedece os mandamentos de Jesus Cristo receberá as indicações, já disse isso, se permitirmos. Se o Espírito Santo foi recebido pela igreja com essa prerrogativa, ele poderá revolucionar a igreja. Lembram-se que eu disse na palavra de Jesus que os que crescem fariam obras ainda maiores? O conceito de autoridade é hoje muito discutido, foi muito lembrado lá na convenção, e possivelmente muito questionado ou rejeitado em quase todos os níveis. A preeminência da autoridade do Espírito Santo sobre nossas igrejas e nossas vidas possibilita com certeza uma energia sem igual e não comparável a nada. As igrejas chegarão ao êxito quando dependerem da liderança de Deus. Terceiro e último, pequenininho aqui. O Espírito Santo será sempre um recurso dinâmico. Sabe? Dinâmico, que não para. Dinâmico. Jesus foi o grande apoio dos discípulos. O Espírito Santo é o nosso grande apoio. Ele sempre trabalhava lado a lado dos apóstolos, ajudando-os e animando-os. Os discípulos enfrentaram muito frequentemente momentos de coragem, de desafio da coragem. Frequentemente precisavam de clareza em suas decisões e força para seguir adiante. Quando precisaram, Jesus estava ali, pronto para oferecer um conselho ou ajuda no trabalho. Me permitam uma digressão, uma palavra, não para tocar fralda e dar mamadeira. Parece que alguns crentes insistem em querer ficar eternamente tomando mamadeira. Qualquer coisa desaponta e some. Qualquer coisa já... aqui está meu cargo. Pode botar outro porque... Enfim, isso aí daria um comentário enorme. O Senhor estava pronto a ensinar-lhes. Agora, nessa fala de despedida, eles achavam que ficariam sem o dinamismo alentador do Mestre. Jesus lhes promete um estado de contínua cooperação e apoio. A palavra usada para consolador tem numerosos significados. Poderia tratar-se de alguém que emprestasse ajuda numa batalha legal. Poderia ser alguém que anima o soldado que, estando prestes a entrar na guerra. Poderia ser alguém que dá um conselho perfeito. Enfim, todas essas ideias decorrem da palavra consolador. Todos esses significados estão nessa palavra. Jesus lhes promete o recurso contínuo do Espírito Santo. Ele era e nós temos. Repararam? Tudo que eles tinham, nós temos. Tudo que Jesus era, o Espírito é. Era, não é. Quando eu falo de Jesus, era, naquela circunstância material dele. Ainda é porque Jesus está vivo ainda, mas entendam bem, eu falo do histórico Jesus. Agora nós temos o Espírito, que também é. Concluo. Os discípulos pensavam que se Jesus morria ali, haveria uma verdadeira desgraça, um verdadeiro descalabro. Eles previram uma escassez de energia. Jesus lhes assegura que, muito ao contrário, as obras seriam ainda maiores e o poder sobre eles se veria multiplicado a pontos inexplicáveis. Quando Jesus estava em Jerusalém,
Só se ouvia dele em Jerusalém. Mas eu ouvi os irmãos a quilômetros de distância, lá em Aracaju. Alguém citou, acho que o irmão Hudson citou, alguém me citou que o pai, foi o Hudson que citou que o pai nos ouve continuamente em Serra Negra. Talvez esteja nos ouvindo e vendo agora. Mas se alguém nessa hora em Portugal, no Japão, em qualquer lugar nos acessar, nos está vendo agora. Obras maiores. Jesus falou a um grupo pequeno de pessoas e quando ele ascendeu ao céu tinha apenas 500 pessoas, uma multidão. Tem igrejas com 137 mil membros. Vai fazer parte da minha palavra do primeiro domingo. Eles previram a escassez, não houve. Logo depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Espírito Santo veio morar com os filhos de Deus. E isso representa uma tremenda produção de energia para as novas igrejas que se formariam em todas as partes. Também aqui, para nós, onde estamos hoje. Nenhuma igreja precisa padecer da escassez de energia. Deus está pronto para nos abençoar com todo o poder de que precisamos, com sua presença e seu poder, desde que permitamos. Lembremos que ele é outro da mesma qualidade. Se da mesma qualidade, podemos usufruir de tudo quanto os discípulos usufruíram. Eu termino, porque também tem que falar jovens, eu pergunto, você está afim? Está afim? Entra nessa? Se tiver, teremos mais um ano abençoado na vida dessa igreja. Amém? Fiquemos de pé para o final do culto e obrigado por os irmãos não fazerem careta para mim, porque passei da hora. Muito passei da hora. Irmã Nilda, já achou o seu material, irmã Nilda? Irmã Nilda, já achou? Ok. Vamos orar a Deus para a gente ir embora. Pai amado, o Senhor sabe o quanto eu pedi para trazer essa palavra. O que eu muito desejo para essa congregação que por 13 anos tem estado debaixo dessa liderança deste pobre pastor, é que a gente se renove e cresça, sabendo que de fato o Senhor está com a gente. Está com cada pessoa, tanto quanto os discípulos estavam com Jesus. Que a gente não se sinta inferior, desejando tanto, se eu pudesse ter nascido naquele tempo, porque eu estaria com Jesus. Isso é quase uma blasfêmia, porque o Senhor está conosco. E por conta disso, poderemos fazer a tua obra. E por mercê da tua graça extraordinária, fazê-la ainda mais, melhor e maior, para a honra e glória do teu nome. Agora despede essa congregação em tua paz. Senhor, motiva cada coração a vir à noite. Nos ajude a quebrar essa ideia infeliz de que já fui de manhã, não preciso ir à noite. Ao contrário, que a gente chegue em casa agora, lembrando de um irmão que faltou, amorosamente ligue para ele e de noite estejamos com alegria, com prazer aqui para cultuar. Dê-nos um dia na tua causa, presente na tua causa, com ânimo e contentamento. Agora, Senhor, perdoa os nossos pecados. No santo nome do Senhor Jesus. Amém. Quem nos sentasse, queridos, terminamos.